Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e este é o nosso segundo episódio da nossa série Aniversário de 2 anos. Comentários, perguntas, interações de vocês nas nossas redes. Bom dia, meus caros. Tá fazendo um sol lindo hoje, vamos lá. Bom dia, pessoal. Aqui é o Dayan e vamos dar prosseguimento aí, então nas nossas perguntas, né? Hoje é dia de continuar respondendo os nossos ouvintes, as nossas queridas ouvintes que nos prestigiaram ao longo desses 2 primeiros anos aí, mandando comentários, fazendo perguntas, questionamentos, interagindo com a gente. Muito obrigado a todos vocês que têm nos ouvido, tanto no Brasil quanto em vários países mundo afora, onde o conteúdo sobre espiritismo, reflexões críticas, conhecimento sobre a espiritualidade, filosofia e outros tem interessado a bastante gente. Mas vamos lá, antes de começar, vale aquele lembrete, você já está acostumado com a nossa página lá no Instagram, né, onde a gente costuma anunciar os lançamentos dos episódios. Estamos devendo com relação ao canal do YouTube, precisamos colocar o canal do YouTube em ordem, mas os episódios estão sempre sendo lançados lá em primeira mão também. Faça sua inscrição, ativa o sininho para receber os lembretes dos episódios novos, ok? Muito bem, então. Vamos repassar aqui rapidinho. Nós hoje falaremos de um conjunto de 3 temas. Vamos falar primeiro sobre as reações ao episódio que nós fizemos sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e discutir um pouquinho sobre a relação entre espiritismo, história e política no Brasil. Depois vamos falar sobre um episódio que deu muito pano para manga, muito o que conversar e discutir. Um episódio sobre práticas espíritas, de práticas relacionadas à mediúnica, mas também aos hábitos que os centros foram desenvolvendo ao longo do tempo no Brasil. E por fim, vamos discutir um pouco sobre temas mais polêmicos, né? A agenda progressista que tem colocado o espiritismo tradicional contra as cordas em várias áreas. Vamos falar um pouquinho sobre os temas que nós discutimos, como a relação entre caridade, justiça social, novos tipos de família, e vamos comentar sobre aqueles que nós não discutimos e que precisamos trazer para a pauta do nosso podcast, ok? Mas vamos lá então. Começando o primeiro tema, Valdir, Brasil, Coração do Mundo, deu muito o que falar, né? Deu, Rodolfo. Eu acho que a gente acabou mexendo numa ferida aberta dos espíritas. Aquela ideia de que nós somos o povo escolhido, especial e que está destinado à salvação do mundo. Uma coisa que todo religioso adora acreditar, né? Que os sacrifícios que ele está fazendo, a dureza da vida que ele vive é para glória e louvor do Senhor e que por isso ele vai ser escolhido para o próximo nível, para ir para o andar de cima. O que me surpreende mais, na verdade o que me parece tão danoso quanto pelas consequências da publicação desse livro, é a quantidade de espíritas que acha que nascer num dos países mais violentos do mundo é um privilégio incomparável. Quando nós estávamos fazendo a pesquisa, o estudo para esse livro, eu fiz um teste num centro espírita lá em Porto Velho, comentando que se tudo desse certo e nada desse errado, na próxima encarnação eu preferia nascer num lugar pacífico, organizado, com acesso a bens básicos da dignidade humana, como saúde, educação, respeito. E 100% das pessoas que estavam em volta de mim, não, eu vou trabalhar muito, mas eu vou fazer tudo o que eu posso nessa encarnação porque eu não quero perder a bênção de renascer no Brasil de novo. Naquele momento eu fui alertado para o tamanho da reação que esse episódio ia trazer. O nível de fanatismo acerca das promessas que esse livro criou para as pessoas gera um ambiente de ilusão acerca daquilo que se pode esperar que é uma vida boa. É claro que o Brasil está longe de ser dos piores lugares no mundo para nascer. Eu poderia elencar aqui várias dezenas de lugares cuja qualidade de vida e risco são muito piores, mas eu também conseguiria elencar aí facilmente algumas dezenas em que eu acho que a vida é muitíssimo melhor do que aquela que a gente pode esperar aqui, que é a nossa chance, inclusive de nos tornarmos espíritos melhores por causa da convivência no meio, por causa da influência que nos cerca
é muito mais favorável. Isso é um evento interessante, só para, antes de passar a bola para vocês de novo, é que os espíritas adoram dizer que a parte essencial da transição não são os cataclismas, mas a mudança dos espíritos que estariam encarnando na Terra, porque com a suposta expulsão dos espíritos inferiores e a chegada dos espíritos superiores, nós iríamos mudar o meio e facilitar a vida que seria menos exposta à violência, ao preconceito, à injúria, enfim, e daríamos passos coletivos em direção adiante. Mas aí quando essa mesma pessoa pensa, eu quero nascer num lugar em que os seres humanos tenham a melhor qualidade de vida, compreendem melhor o respeito, compreendem melhor as necessidades coletivas, não! Eu quero nascer num dos lugares mais violentos, mais preconceituosos e mais retrógrados do planeta Terra. A gente teve muitas reações que nos deixaram um pouco atônitos, porque essas reações, elas tinham por base não só a falsa crença, né, uma crença não baseada em fatos com relação ao que é o Brasil, mas uma esperança ainda menos realista de que o Brasil seria ele um guia das esperanças de futuro do planeta, né? O livro fala, por exemplo, numa hipotética transposição da árvore do evangelho para as terras brasileiras, né? Ou seja, as esperanças de renovação do mundo que sempre marcaram as crenças judaicas, de certo modo, e cristãs também, esse transporte ou transposição da Jerusalém corrompida, né, do Oriente Médio e da Europa cristã para um Brasil puro, ingênuo, solo de mistura de raças, né, solo da concórdia, onde os povos diferentes podem coexistir e construir um... Enfim, toda essa mitologia que é muito fácil de identificar no passado, ela sempre existiu, né? Novas Jerusaléns sempre foram tema de propaganda político-religiosa ao longo da história, mas o que mais me chamou a atenção, Dayan, foi como essa parece ser não só uma crença muito querida, mas até uma espécie de lastro, um lastro da crença espírita, né? Tipo, olha, vale a pena ser espírita, investir na minha atuação, na minha colaboração como trabalhador e etc., por causa dessa promessa. Já que nós estamos aqui, o mundo está perdido, nós estaremos na barca da salvação, né? E esse sentimento é muito forte, né? Assim, é como se um número muito alto de espíritas dirigisse para o centro 2 vezes por semana, numa delas para distribuir coisa para os pobres, na outra para fazer um trabalho assistencial, porque nós estamos no convés, né? Na proa do barco da salvação, né? E isso incomodou, assim, as pessoas, né? Você não pode falar mal da nossa barca, você não pode ignorar o fato de que Jesus pode ter feito uma aposta no Brasil e tal. E engraçado porque nós mesmos, né, temos dificuldade para parar e fazer algumas perguntas que são evidentes, né? Mas por que diabos, caso o planeta seja mesmo governado por um Jesus, né? Jesus teria um CPF e esse CPF governaria o planeta, né? Por que, numa crença universal de igualdade entre todos os espíritos, né, os chineses e os indianos não serão responsáveis por nada assim e tudo vai ficar na nossa mão? E a gente falou muito disso e muita gente se incomodou, né, Dayan, com uma espécie de perda dessa ilusão, né? É uma crença muito forte, né, entre os espíritas, muito mais enraizada do que a gente... Deu muito certo a divulgação do livro e toda essa propaganda político-religiosa em torno da nossa missão planetária, né? Rodolfo, de fato, era uma crença, eu acho que a gente tinha, né? Enquanto o Valdir vinha fazendo a introdução dele, eu imaginei que há 27 anos ele poderia estar tendo esse diálogo comigo. Sim. Que essa pessoa com quem ele conversou, que queria muito reencarnar no Brasil, há 27 anos seria eu. Porque essa era a ideia que realmente nós tínhamos, né? Era o que se apresentava para nós no centro espírita, é o que eles vendem para nós, o que é vendido para nós dentro da casa espírita é exatamente isso. Só que quando a gente começa a fazer exatamente o que nós estamos fazendo, a ler mais, a estudar mais, a de fato conhecer o Brasil, não apenas viajando
pelo país, mas conhecendo os seus números, né? Nós tratamos isso com clareza no episódio, os números de assassinatos, de mortes no trânsito, né? A mortalidade infantil, a violência contra as mulheres, violência sexual. Quer dizer, quando a gente começa a olhar os números do Brasil, é que você para pensar, fala, gente, mas como assim? Como é possível, né? Se nós temos toda essa missão, se essa é a nossa arca de Noé do país, tem alguma coisa errada, porque aqui dentro os índices, né, são, me perdoe o trocadilho, mas são infernais. Isso aqui não é o número de um país que está à frente, que respeita os seus cidadãos, né, que respeita a vida, que tem ou que busca dar uma melhor condição de vida para as pessoas. Isso sem falar da distribuição de renda do Brasil, que é ridícula, a pior do mundo, né? Então é muito difícil quando você passa a conhecer essa realidade, vamos dizer assim, acomodar isso com aquilo, né, com aquela informação que o livro traz para nós. Mas não só. Quando a gente começa a ler minimamente um pouquinho de história, por exemplo, a gente vê que não faz muito sentido, né? Quando a gente lê um pouco mais, né, sobre a história das religiões, e você percebe que, na verdade, o Espiritismo faz um gancho, ele puxa muita coisa, especialmente do catolicismo, né? Na verdade, do cristianismo, traz muitas essas coisas, né? Essas visões messiânicas. O Valdir iniciou falando que, né, o livro coloca o espírita como povo escolhido, quer dizer, nada mais judeu que isso, né? Quer dizer, então todas essas imagens muito antigas, elas vão sendo puxadas para dentro do espiritismo. Ora, mas se os espíritas são esse povo escolhido, os judeus são o quê? Nós vamos ter que entrar na ataque, então, para ver quem é o escolhido de quem, né? Se é Yahvé ou é esse Deus espírita que a gente não dá nome. Então, é difícil acomodar, essa que é o ponto, né? As informações contidas naquele livro, com os dados reais do Brasil e com os elementos históricos. Então, eu acho que o ponto principal é esse. As pessoas se incomodam porque elas vivem numa ignorância. Então, se tivesse ouvido esse episódio, é esse que eu digo, há 27 anos, quando eu tinha meus 20 aninhos ali, eu certamente me sentiria incomodado, porque a minha cabeça estava moldada nesses termos. Sim. Aí. Quando a gente começa a ampliar um pouco mais, discutir entre nós mesmos as ideias dos espíritas, os textos espíritas, mas isso aqui não bate com aquilo, e a gente começa a ficar mais crítico, abrir o olho para não acreditar em tudo que lê, esse é o ponto. Não é simplesmente desacreditar tudo, mas colocar as coisas em dúvida, racionalizar, criticar, para aproveitar o que é bom, óbvio, né? Mas também excluir aquilo que é o puro devaneio. Eu acho que o incômodo partiu exatamente por isso. E quem se sentiu incomodado foram essas pessoas que são mais religiosas, ou seriam mais católicas, por assim dizer, do que espíritas realmente estudiosos e críticos, porque ler e acreditar no que está lendo é uma coisa. Ler e ser crítico com o que lê é outra coisa. Então me parece que o espírita, ele realmente precisa, que o verdadeiro espírita é esse que procura o melhor, procura se melhorar, a não fazer o mal, né, para os outros, mas especialmente o que lê e é capaz de raciocinar e criticar, e não ler e achar que aquilo é o verdadeiro e acatar aquilo, né, e viver numa espécie de fanatismo, como muito bem colocou o Valdir. Então, eu acho que o que falta realmente para a nossa comunidade é ser mais aberta à crítica. Nós temos liberdade. Eu cresci achando que o Espiritismo me autorizava a fazer exatamente isso. Kardec literalmente diz isso, né, que nós devemos questionar, que nós devemos manter essa postura de dúvida o tempo inteiro. Ele pensou num método, talvez hoje não seja nem o mais eficaz ou possível de realização, mas a verdade é que nós não podemos pegar um texto psicografado e achar que aquilo ali é verdadeiro e seguir aquilo, né, como se nós fôssemos carneirinhos. Não tem condição. Engraçado porque muitas pessoas que defendem não só esse livro, mas, por exemplo, os romances mediúnicos do Emmanuel e etc., elas costumam usar a seguinte forma de argumentar. Tanto o Brasil Coração do Mundo,
quanto diversos outros livros que narram, do ponto de vista espiritual, uma saga, a história de um tempo, de um país, até do mundo inteiro, como A Caminho da Luz, do Emmanuel, ou romances que também narram uma jornada, uma grande aventura e inserem ali alguns dados históricos, eles não têm o compromisso de ser um livro ou uma obra exata do ponto de vista histórico, né? Tanto que o Emmanuel, várias vezes na introdução dos livros, diz isso, olha, dizem as tradições do mundo espiritual, né? Ou esta é a cultura que a gente tem aqui, eu vou apenas repassar para vocês, mas isso não é exato. Então, essa parece ser uma diretriz de segurança. Olha, a gente está aqui contando uma história, mas vocês façam o juízo de vocês aí, né? Vão com calma, porque nem tudo que eu estou dizendo aqui é uma verdade absoluta. Mas com o tempo, essas obras foram servindo de combustível para a fogueira de uma religião tradicional, né? Então, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo termina numa louvação à FEB e a unificação do movimento espírita e etc. E eu me lembro, quando a gente participou, Valdir, muito dessas discussões sobre unificação ou não, né? Sobre divergências. Eu me lembro muito bem de sentir que seria bom mesmo que a gente tivesse uma espécie de unidade no país inteiro, Brasil muito grande, e certas diferenças acabavam sendo prejudiciais, né? Não geravam uma identidade compartilhada e seria bom se a gente pudesse ter uma e etc. O problema é que a gente não enxerga, talvez muitos dos nossos ouvintes e ouvintes agora, Valdir, não consigam enxergar que pode existir, e o certo e o bom é que seria que houvesse uma unidade na diferença, uma unidade na diversidade, né? Então, assim, como espíritas, a gente costuma dizer assim, não, ninguém espera que os hinduístas virem espíritas. A gente, na verdade, espera, por exemplo, que a matriz moral das crenças espíritas possa ser assimilada, independente das religiões. Por exemplo, igualdade entre os espíritos, né? Então, se uma certa religião defende a ideia de castas, o Espiritismo mostra que isso não faz sentido. Beleza, essa pode ser uma frase muito legal, de conteúdo bacana, né? Então você pensa, durante um tempo da sua vida, você pensava assim, que legal! Então, nós podemos unificar o Espiritismo usando como base essa matriz que pode ser universalizada. Por exemplo, todos os espíritos são iguais. Mas, com o tempo, esse discurso se transformou no discurso de uma unificação política e de unificação de um conjunto de práticas criadas por um grupo de pessoas para controlar um grupo ainda maior. Isso foi politizado, isso foi institucionalizado. E a parte que mais me preocupa, Valdir, é que, de um certo modo, muitos de nós se apegaram ao que podia ser uma parte boa dessa história e esquecemos da própria necessidade de confrontar a verdade. Quais são as chances de, sendo verdade que o país tem que o planeta tem um governo e esse governante supremo seria Jesus, né? Quais são as chances de deixar de lado, ignorar ou diminuir a importância de, 7 bilhões de pessoas em nome da aposta em uma pequena fração disso para redimir o planeta? Essa é uma ideia que simplesmente não faz nenhum sentido, ainda mais diante de uma crença que sequer é universal. Não tem chance disso ser verdadeiro. Ah, Rodolfo, mas em vários momentos da humanidade nós Deus reuniu em algum lugar um conjunto especial de espíritos para renovar a humanidade. Né, por exemplo, como foi no Renascimento na Itália, ou no Iluminismo, né, Valdir? Tá, beleza, vamos pensar que isso pode ser verdadeiro. Isso aconteceu em Atenas, na Atenas clássica, aconteceu no Renascimento italiano, e aconteceu no Iluminismo na Europa, e depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu nos Estados Unidos, né? Beleza. Quais são os indicadores de que uma coisa assim pudesse estar acontecendo no Brasil em torno do espiritismo? Não tem nenhum. Assim, do que você está falando, acho que da pequena amostragem de espíritas que eu conheço e daqueles que se sentiram indignados pela nossa intervenção, eu tenho dois assuntos em comuns que eu acho que são as coisas que são mais caras para essas pessoas. Primeiro, elas dizem, ou melhor, elas partem do pressuposto de que a vida sem o evangelho é necessariamente uma vida inferior. Complementando a ideia delas, não, eu não quero nascer na Finlândia, na Suíça, na Dinamarca, em Singapura, porque lá não tem o evangelho. O risco de eu nascer numa família sem religião é muito alta. Isso seria
um atraso para a evolução. Outra coisa que é uma consequência muito comum na mente dos defensores fervorosos, na verdade, né, do Brasil especial, é de que as coisas não deram certo porque nós deixamos de seguir as recomendações de Jesus. Ou seja, as pessoas casam, divorciam, elas comem carne, elas cuidam do corpo, elas se permitem ter alegria, ter prazer, permitem viver uma vida. Isso não pode, porque o Brasil não é hoje a pátria, o coração do mundo, a pátria do evangelho, porque tem muita gente impura. É a universidade onde as pessoas se encontram para usar maconha, para usar algum tipo de droga, para ter comportamentos indecentes. O livro em si dá gás para as pessoas sustentarem um pensamento retrógrado, medonho, como justificativa para a gente não estar lá naquele Brasil que elas dizem que seria o Brasil correto. O Brasil que é o Brasil que está descrito no livro, ele não existe porque uma parte da população não atende à regra de comportamento e de vida que eles deveriam estar atendendo. E aí a cereja do bolo veio essa semana em que... Lá vai. Prepara-se, Rodolfo, você vai adorar essa. Você também, né? Recebi um vídeo essa semana em que aquele palestrante que você adora aí, que eu não vou dizer o nome, estava explicando por que a FEB está sempre certa, porque a FEB nunca erra. Que as federações espíritas têm uma raiz no mundo espiritual e, por isso, a federação está sempre certa, embora, eventualmente, possa algum dos seus representantes humanos, talvez, encarnados, na verdade, né? Talvez cometer algum equívoco, porque eles são humanos encarnados. Mas a FEB, as federações, nunca erram. Elas têm lastro espiritual perfeito. A FEB can do no wrong, né? Cara, antes fosse isso, porque o Estado é algo mais razoável, né? Tiveram a coragem de gravar, ou melhor, de reeditar a infalibilidade papal no século XXI. É inacreditável. E eu não consigo deixar de ouvir uma coisa como essa, uma aberração como essa, porque isso é uma aberração, e não pensar em como essa mesma criatura que defende esta aberração tem uma série de palestras gravadas no YouTube defendendo por que é que o Brasil, o coração do mundo, é de fato a pátria do evangelho, o líder dos povos e tal. Cara, é uma noite de terror. Assim, a impressão que eu tenho é... Mas é ingenuidade também da nossa parte, né? É um negócio. A religião é um grande negócio. Sempre foi, né? É muito fácil apontar o dedo para os evangélicos, né? Ficar menosprezando, diminuindo, até fazendo chacota da relação entre evangelho e dinheiro, que no caso das igrejas evangélicas vira pedido de dinheiro durante a missa, o culto, né? E outras coisas mais. E esquecer que no caso do espiritismo, sim, uma indústria cultural foi forjada ao longo das últimas décadas e que essas pessoas estão no controle do modo de produção dessa indústria. Você ter uma instituição central avaliadora, que é avalista da produção desses conteúdos, que acabam dando muito retorno para os seus principais agentes, bom, o espiritismo segue o mesmo caminho de qualquer outra religião tradicional. O mesmo. Nada disso é gratuito, né? Não só no sentido de obtenção de novos afiliados, mas na obtenção de dinheiro também. Entendeu? Então, assim, daqui a pouco a gente vai discutir o Nosso Lar 2, né? Vai ter episódio aí para os próximos meses. Lá vem a discussão do filme de novo, né? Já fizemos essa discussão sobre para onde vai o dinheiro, dos direitos autorais, de uma obra que tem um caráter ou uma natureza de bem público e etc. Mas deixemos isso para depois. Eu acho que as pessoas que se espantam com as críticas que a gente está fazendo, elas deviam, em vez de lutar teimosamente contra os números, elas deviam ir atrás, elas deviam analisar um pouco mais, né? E tentar enxergar melhor se aquilo em que ela acredita, aquilo que ela está apostando o seu dia a dia, faz ou não faz sentido. Nós não vamos repetir o nome do nosso amigo, né, Valdir? Do nosso amigo palestrante líder de views e de recursos, né? Defensor aí de tudo que você acabou de dizer. Já demos bastante crédito para ele em outras oportunidades. Mas, infelizmente, eu vejo hoje o espiritismo, ao mesmo tempo, no Brasil, dominado por essa indústria cultural e diminuindo sua importância histórica, social, até política.
nós nos posicionamos contra isso. Eu acho que a gente fez um bom trabalho e a gente vai continuar fazendo um bom trabalho. Mas nesse momento o trabalho é mudar de pauta. Vamos mudar de pauta, senão o episódio fica grande demais, né? Pera aí. Antes de mudar, deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui pro Valdir. Valdir, você chegou a ler a Bíblia Desenterrada do Finkelstein? Não, Dayan, lamentavelmente não. Não, né? É porque quando você vinha falando há pouco da desculpa dos espíritas que se não deu certo, o Brasil não deu certo, é porque a gente não fez o que estava nas orientações, eu só lembrei do livro porque exatamente, em inúmeras passagens, ele coloca exatamente isso, que os judeus, para dar a desculpa de por que eles perderam a guerra, por que em algum momento eles foram massacrados, por que eles foram subjugados, era porque eles não foram dignos de Deus, não fizeram o que Deus mandou e tal, então eles estavam sendo punidos por isso, né? Então eles sempre arranjam uma desculpa para o fracasso. Eu só lembrei dessa passagem. De novo, você vem resgatando para nós aí a história da humanidade. Ah, se o Brasil não deu certo aí, da culpa nossa porque a gente não fez. Bom, eu até concordo com esse raciocínio, mas assim, a gente não fez nada. Esse é o ponto. O Espiritismo não fez nada para transformar o Brasil em alguma coisa. A gente não se envolveu em nada. Nós continuamos sendo uma religião de um punhado de pessoas. Ponto. Não adianta também ficar buscando desculpas. A verdade é essa, o Espiritismo nunca buscou ações ou tomou atitudes para se divulgar e atitudes práticas, coletivas, no sentido de procurar uma transformação social. Os evangélicos fazem isso o tempo inteiro, não é à toa que eles crescem como crescem. Os católicos fizeram muito até alcançar o tamanho que eles têm. Mas os espíritas nunca fizeram nada. A gente faz sopa e doações dentro do centro. Ok, mas e ações coletivas para a melhora da vida das pessoas? O Espiritismo não tem ações desse jaez. O Espiritismo nunca se envolveu, por exemplo, seriamente com a política para buscar políticas sociais para melhorar a vida da população. Então a gente não pode ficar inventando desculpa. Se sozinho ele não foi porque nós não fizemos. Ponto final. Próxima pauta. Muito bem. Show de bola. Vamos lá então, vamos seguir adiante aqui, porque agora o trabalho não ficou menos difícil, né? Lá fomos nós nos meter a comentar sobre as diferenças culturais ao redor do país com relação às práticas habituais nos centros espíritas, práticas que se transformaram em regras e, em alguns casos, regras que se transformaram em dogmas, que viraram leis naturais. Então a gente foi fazer... Foi legal o episódio porque a gente suscitou algumas respostas muito bacanas, bem trabalhadas. Nosso amigo Saulo, lá do Rio de Janeiro, nos mandou vários apontamentos por escritos, alguns deles a gente vai comentar agora, e outras pessoas também fizeram observações bem elaboradas e não só nos pedindo mais reflexões, né, mas comentários, como os que a gente vai fazer agora, mas muita gente mandou mensagens assim: vocês não fazem ideia, vocês falaram quase que em tom de brincadeira sobre algumas coisas, mas aqui no nosso centro, se falar em trocar a mesa de madeira por uma mesa de plástico, o centro fecha. Nas cadeiras, se falar de trocar a cadeira de madeira por uma cadeira de ferro com estofado, para ficar mais confortável para sentar, né, um estofadinho e tal, não funciona na mediúnica, né? Então, assim, esse episódio acabou se transformando num catalisador, né, de atenções e muita gente preocupada justamente com isso. De onde vem a fundamentação para discutir a cor das luzes na sala de passe ou na reunião mediúnica, né? Ou sobre o material da mesa e outros temas semelhantes, né? Valdir, vamos começar pelos questionamentos do nosso amigo Saulo, que a gente ficou de comentar. O Saulo fez algumas observações para a gente sobre as condições de iluminação com relação ao tema transmissão de fluidos, né? Passe ou reunião mediúnica, mas também algumas observações que ele fez sobre a necessidade de continuar fazendo pesquisa no espiritismo, né? Eu acho que a gente não tem uma resposta, né, Valdir, para tipo, olha, o certo é usar uma lâmpada dessa ou daquela cor, né? Eu acho que no caso, nossa observação mais importante é: excelente, continuemos estudando, porque no fundo, nós não temos uma ciência com relação ainda para seguir acerca desses temas, né, Valdir?
Para situar melhor o ouvinte, talvez, o Saulo fez uma pesquisa excepcional de livros do período, sei lá, da virada do século XIX para o século XX, compilando experiências práticas, na verdade, o resultado de uma série de tentativas em relação à materialização, à prática mediúnica, e há uma espécie de unanimidade, pelo que ele estava apontando, de que a iluminação atrapalha, ponto. Mas eu acho que a nossa crítica naquele dia não foi ao fato de se a luz estar acesa ou apagada atrapalha, mas porque a luz tem que ser da cor X ou Y. Inclusive, no nosso episódio, a gente comenta, é óbvio que uma luz apagada favorece a concentração e a introspecção do médium, cria um ambiente de maior pacificidade mental, favorece, enfim, o estado necessário para a comunicação. E, cara, na boa, o espiritismo, como todo ouvinte sabe, não criou, não inventou a mediunidade. Esta não é uma propriedade nossa. O fenômeno mediúnico não começou e não foi inventado pelo espiritismo. Ele sempre existiu, Sim. Ele sempre se manifestou. É parte da natureza humana, né? Não é propriedade de uma cultura específica. Exato. Então, as nossas experiências que apontam para que a reunião mediúnica funcione, tem que ter a luz X ou Y, para que ela funcione melhor, tem que ser num ambiente assado ou cozido, são de uma amostragem muito pequena. Ouvinte, se você tiver tempo, curiosidade e gostar de reality shows como eu gosto, na Netflix tem 2 falando sobre mediunidade. Um, se eu não me engano, chamado Afterlife, que é de um médium californiano, um garotinho, que deve ter uns 20 anos, que sai psicografando mensagens de mortos para as pessoas que ficaram. Algo parecido com o que o Xavier fazia, mas no método dele. E ele faz isso sob a luz do sol. Assim, senta com alguém num parque, psicografa alguma coisa, fala alguma coisa, enfim. Outro é After, eu acho apenas, que é sobre uma escola de médiums, sobre como a relação mediúnica funciona na Holanda, enfim, em alguns outros lugares que não são espíritas. Também, os médiums funcionam muito bem à luz do dia, sem o menor problema. Sem luz apagada, sem luz vermelha, sem luz amarela. Para quem já foi a um terreiro de Umbanda, sabe que as manifestações não acontecem com a luz apagada no fundo de uma casa. Mas tem o problema das materializações. Bom, primeiro que as materializações são uma coisa... Chamar de periférica ainda é numeramente um incentivo, porque é algo que praticamente não acontece e que, honestamente, eu vejo uma relevância ético-moral para o espiritismo que flerta com a nulidade. É um fenômeno, é uma experiência interessante, mas que eu não consigo imaginar lá muita... Por que alguém acha que isso vai tornar outra pessoa melhor? Vamos lá, quando eu penso num livro psicografado, eu penso na possibilidade de estar compartilhando experiências e aprendizados. Ver um braço se manifestar na parafina, vejo lá por que isso é tão relevante. Mas reconheço que tem lá todo item de pesquisa ou todos os temas de investigação podem ser interessantes. Mas eu reitero o que eu havia dito aquele dia. Não consigo admitir que seja possível aceitar, sem uma explicação dizendo o porquê, que se prefere uma luz vermelha na reunião mediúnica a uma luz amarela, por exemplo, ou rosa, ou laranjada, ou verde, ou natural. E acho que sim, todo escritor que publica um livro falando sobre a sua prática mediúnica, sobre a forma como ele criou uma reunião mediúnica, sobre quais são os procedimentos para uma reunião mediúnica, tem sim pretensão de colaborar com o funcionamento ou com o desenvolvimento dessa prática. Quando eu penso num livro como Diálogo com as Sombras, por exemplo, publicado pela FEB, divulgado em todas as casas espíritas, objeto de estudo nas reuniões mediúnicas, nos grupos mediúnicos, sim, eu penso que esse livro tem um caráter de tentar apresentar uma forma, não é um mero relato circunstancial sem nenhuma outra pretensão. Sim, se o escritor do livro não tinha essa pretensão de tentar criar um método ou uma orientação para a reunião mediúnica, a editora tinha, e ele concordou que a editora publicasse. Então, para mim, nesse ponto, eu continuo tendo muitas dúvidas e muitas suspeitas acerca dessas prescrições, especialmente em relação à iluminação, até que, nós encarnados descobramos por que certos espectros da luz podem atrapalhar a reunião mediúnica, ou 2, até que algum espírito nos conte dizendo por que fisicamente
certas faixas de vibração da luz atrapalham a coisa A ou B. É meio duro de ouvir. Nós temos um grupo mediúnico, né, toda semana, portanto, não é fácil para você que tá ouvindo a gente. Olha só, já me falaram várias vezes, né, Dayan? Eu ouço vocês falando, parece que vocês estão jogando muita pedra e do lado de lá a pessoa que tá ouvindo pensa assim, amanhã eu vou acordar e tenho que ir pro centro fazer meu trabalho. Se eu ficar ouvindo muito o que vocês falam nesse podcast, eu não sigo em frente. Eu queria que você que está nos ouvindo e que pensa assim, considerasse o seguinte, a gente segue em frente. A gente faz o mesmo trabalho que vocês fazem, inclusive mediúnico. Tem as palestras, a gente tem os estudos, a gente tem a evangelização infantil, a gente tem o PAS, o centro nunca fecha, a gente está sempre lá e a gente entende a diferença que existe sim, porque faz parte do mundo da vida, entre escolher uma prática e seguir em frente com ela, porque o trabalho tem que seguir em frente, e refletir, criticá-la e modificá-la. Quer dizer, são momentos diferentes, mas que precisam coexistir. A gente não abre a porta do centro todo dia, meu Deus do céu, será que a gente está fazendo algo errado? Eu preciso tentar mudar agora. Não, a gente tem um protocolo e a gente segue esse protocolo, porque afinal de contas o serviço precisa rodar. Mas a gente procura, claro, refletir sobre as práticas e refletir sobre se não é necessário modificá-las, se não é necessário impor alguma mudança, né? Então, feita essa observação, cientificamente falando, os fluidos que o Espiritismo diz existir, eles não existem. Cientificamente falando, não há comprovação de existência de fluido nenhum, nem de espíritos. E isso torna o nosso trabalho um trabalho muito duro, né? Porque nós não admitimos o milagre pela fé. Os espíritos são parte da natureza e nós temos que provar a existência deles. Esperamos que um dia a ciência seja capaz de fazer isso. Então, olha só, é muito importante deixar claro assim, você aí no seu centro tem que botar uma luzinha lá, porque diminuir a luminosidade e dá conforto para os médiums. Não há nada em ciência que explique a diferença entre luzinha azul ou luzinha amarela clarinha para os fluidos, porque em ciência os fluidos não existem. Os fluidos que o Espiritismo diz existir não existem. Por outro lado, eu estava lendo aqui, Valdir, um livro de um grande especialista em sono. Aliás, recomendo para quem tem problema para dormir, tá? Comprem um livro do Matthew Walker, Por que Nós Dormimos. É o melhor livro que você vai encontrar sobre dormir, né? E ele, Valdir, ele tem um capítulo em que ele fala, olha, nós descobrimos muita coisa sobre a luz nos últimos tempos, né? A importância do espectro cromático para inibir ou acelerar a produção de melatonina. Então, a luz azul, sobretudo pela manhã, acelera a supressão da melatonina, facilitando a vigília. Então, antes de dormir, a luz vermelha ou amarela ajuda a melhorar a concentração para dormir, né? O relaxamento. E a luz verde ou azul, por exemplo, a luz azul da sua tela do celular vai atrapalhar a produção de melatonina e, portanto, você vai ter dificuldade para dormir. Bom, tudo isso existe, né? A gente não está dizendo que não existe. A gente não está dizendo que você, médium, deveria se esforçar para entrar em transe com uma luz de 200 watts acesa na sua cara. Nós não estamos negando a existência desse tema. O que nós só estamos discutindo aqui é que a reflexão sobre o conforto dos médiums, né, que é algo fácil de fazer, né? Médiums, o que vocês acham? Como é que vocês ficam mais confortáveis, etc. Ela não é a mesma discussão sobre se o espectro de uma luz atrapalha ou não fluidos semimateriais. Não é. Então, não se sinta culpado aí no seu centro se você só tem uma luzinha azul fraquinha na hora de desligar a luz para começar a mediúnica, né? Em vez de ter uma luz, sei lá, laranja que alguém falou que ajuda o transe. Então, a gente não está se posicionando contra a literatura que se esforça para trabalhar esse tema, mas a gente precisa lembrar que nós não temos consenso científico em torno disso, portanto, ninguém deve se sentir culpado se não quiser seguir a recomendação do autor A ou do autor B, certo, Dayan? Concordo com vocês e eu quero lembrar o seguinte, o Valdir já comentou a respeito das duas séries que eu assisti também, achei muito bacana, porque já desmistificou muita coisa que a gente ouve por aí, inclusive dos processos, mas ela confirma, por exemplo, uma máxima nos processos mediúnicos de materialização no que diz respeito à luz branca. Uhum. A literatura, nesse sentido, ela é bastante vasta. Da necessidade, né, ou melhor, da dificuldade que causa a luz branca para os processos de materialização. Então, me parece que
há muita informação nesse sentido. Ok, ela é ruim, ela não facilita o processo, ela torna a coisa mais difícil. Mas o que falta, a meu ver, é o porquê. Ainda que fosse uma explicação para os espíritos. Porque quando a gente olha o espectro, como o Valdir colocou, né, das cores, o espectro eletromagnético, nós temos o vermelho, que seria, né, recomendado na literatura para certas atividades, que é a cor mais quente. No espectro visível, é a cor mais quente. E o branco, né, ele está do outro lado, seria uma cor muito mais fria. Aí eu fiquei pensando, você para pensar, pô, mas é uma cor mais fria, mas para nós ela teria mais brilho, então isso dificultaria o processo de materialização, isso não tem relação com o calor ou com a luminosidade. O que nos falta são talvez fazer as perguntas, né? Nesse sentido. Mas se nós temos uma vasta literatura ou a experiência mediúnica dizendo que o branco não favorece as materializações, o mesmo não acontece com outros fenômenos. O passe, por exemplo, a concentração, a própria reunião mediúnica. Então, a rigor, e o que o Valdir falou é exatamente isso, nós fazemos uma reunião, né, as reuniões mediúnicas, com a finalidade muito específica e usamos cores diversas nos centros. Mas o que eu achei muito interessante foi essa experiência trazida, né, nessas séries, porque os médiuns recebem as comunicações ou eles se mediunizam à luz do sol, no meio da rua, sentado numa varandinha, no quintal da casa de alguém, na beira de um laguinho, no meio de uma florestinha, num jardinzinho bonito. Então, não me parece que uma lâmpada artificial branca, talvez ali no meio da rua, ele não pudesse produzir um fenômeno de materialização. Mas todos os outros fenômenos, os de comunicação, são realizados. Não me parece, né, que tenha tanta relevância para outros fenômenos mediúnicos essa questão da luz. Precisaríamos investigar mais, questionar mais os espíritos para tentar saber o porquê. Mas num primeiro momento, a luzinha que mais agrada. Quer usar o vermelho, usa. Quer usar o azul, usa. Quer usar a luz branca, usa. Porque para outros processos, ao que parece que não de materialização, elas não criam tantas dificuldades assim. Mas seria muito interessante verificar isso. Por que há uma recomendação da luz vermelha que é muito quente? Por que não pode o branco, que é uma cor mais fria, em princípio seria até um pouco mais neutra, mas claro que aí mesmo dentro do branco nós vamos ter temperaturas diferentes, né? Isso sem esquecer que fora desse pequeno espectro que nós conseguimos ver, existem ainda luzes muito mais quentes, né, como o infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio. E outras muito mais frias, como o ultravioleta, o raio-x, os raios gama, que a gente obviamente não consegue perceber sem instrumentos, mas que estão ao nosso redor. Essas luzes não interferem nos processos mediúnicos? Quer dizer, falta muito chão e falta muito questionamento para os espíritos. Eu não vou nem dizer pesquisa, porque é muito difícil a gente aplicar o método científico aqui. Mas pelo menos questionar os espíritos do porquê. Por que isso atrapalha? Ainda que seja uma pesquisa de opinião dos espíritos e não necessariamente uma pesquisa com base no princípio científico. Eu vou fazer esse papel, é um papel duro. Inclusive, já vou jogar aqui o último tema aqui dos comentários que o Saulo fez, onde eu vou dar total razão para ele. Na minha opinião, ele está completamente certo. Quando ele, se referindo a um comentário que a gente fez no episódio, ele diz, olha, nós não podemos trocar a necessidade de descobrir a verdade por meio da pesquisa científica pela crença nos espíritos sem evidências. Para todos os temas que nós estamos discutindo aqui, se existe ou não uma cor e um tipo de luz que favorece ou atrapalha o transe mediúnico, se a mesa de madeira pode ser de plástico ou não, né? Se a água fluidificada produz efeitos ou não, e por aí vai. Para todos esses temas, diz o Saulo, é bom lembrar que a natureza do espiritismo como doutrina exige que a gente avance, né, na descoberta da verdade por meio da pesquisa. A gente tem que racionalizar a relação com a verdade, Dayan. Então, assim, eu acho que ele está certo quando ele diz isso. Ele diz, olha, não dá para chegar num certo momento e dizer assim, vai na fé.
com relação a esses temas que nós estamos tratando aqui agora, a gente tem que avançar. Bom, então, levando isso... Também acho. Né? Levando isso a sério... Também acho. Levando isso a sério, eu sou obrigado a lembrar o seguinte, olha, muita gente, muitos ateus, muitos cientistas ateus, Dayan, dizem assim, não é engraçado que tenha havido festival de materialização em 1800 e tralalá, e agora que todo mundo tem uma câmera Full HD na mão, né, um celular, que pode filmar no escuro, né, que é só pegar e puxar rapidinho o dedinho ali, já tá na câmera. Não é engraçado que hoje em dia as materializações sejam quase impossíveis de acontecer? Ah, mas é que o fenômeno é muito difícil. Não, beleza. Mas por que acontecia tanto em 1800 e tanto, ou no Brasil em 1900 e comecinho, e a gente tem aquelas fotos, assim, com ambientes super preparados, uma foto ali na chapa, com uma química super difícil de fazer e tal. E agora que tá fácil, o fenômeno se tornou tão raro. Eu assim, é duro dizer e ouvir o que eu vou dizer, mas os materialistas ateus estão certos. Essa é uma pergunta pertinente, sim. Muitos de vocês estão nos ouvindo agora, como eu, por exemplo, já ouviram histórias de materialização. Eu vi muitas. Eu conheci, no interior de São Paulo, pessoas que não só presenciaram, mas olha, eu cresci num centro cuja cultura era ter uma materialização por semana pra gente ir lá ver. Que legal, e agora que todo mundo tem um celular na mão, traz um vídeo pra mim. Eu penso, não, então agora não acontece mais, porque os espíritos determinaram que estamos numa época de maior racionalização. Então é menos fenômeno para chamar a atenção dos sentidos agora. Falei, então, olha, desculpa, mas nesse ponto os ateus materialistas, eles têm um super argumento. Nós defendemos que o espiritismo nos ensina que a comprovação científica de fenômenos materiais é desejável, né? Fenômenos de interação entre espíritos e matéria, como a materialização, se eles são reais, eles precisam ser comprováveis, né? E a falta de dados, hoje em dia, com uma tecnologia de tão fácil acesso, é sim motivo de suspeita contra o espiritismo. E nós não podemos jogar no time de quem fica inventando ou levando a sério desculpas. Não é aceitável. Desculpa, não pode falar. Não é aceitável. Uma coisa é dizer que no início do espiritismo as mesas girantes ocorriam porque havia um movimento organizado e os espíritos depois disseram para o Kardec, agora está na era da racionalização. Beleza, mas vamos deixar esse ponto de lado. Por que no centro da sua avó tinha materialização toda semana e agora não tem mais? Porque agora tem celular para filmar? É complicado, né? É complicado. Sabe, Rodolfo, para mim é um problema que está talvez um passo antes da crise do celular existir ou não, sabe? As pessoas que defendem essas ideias em relação à iluminação, à materialização, etc., tendem a fazer o seguinte procedimento. Porque lá em 1905 o Aksakov fez isso. Porque em 1908 o Camille Flammarion fez aquilo. Porque não sei quem na Rússia, não sei quando, fez aquilo outro. Eu tenho aqui uma pilha de 12 livros, 15 livros, 20 livros de países diferentes, de gente que fez e deu certo, e disse, tem que fazer assim. O desdobramento, na verdade, desse argumento é o seguinte, eu não posso desconsiderar essas pesquisas todas que foram feitas. Na minha percepção, sim, você devia passar uma linha e esquecer, olha, isso aqui tudo foi feito, nada disso tem valor científico, nada disso aqui segue qualquer método aceitável hoje, e nenhuma dessas experiências hoje conseguiu ser replicada de forma séria. Então, nada disso aqui serve como documento científico. Serve como referencial histórico para a construção da cultura espírita, serve como dado antropológico acerca do que aquelas pessoas acreditavam, pensavam, se comportavam, mas, para mim, de onde eu vejo a coisa, este monte de livros publicados no começo do século XX e o Gênesis tem o mesmo valor científico. A Gênesis explicando o nascimento da Terra em 7 dias. Estes livros que não possuem critérios de aferição, na minha percepção, o mesmo valor argumentativo. Tem uma questão muito curiosa, o Dayan lembrou lá da Bíblia Desenterrada, me recordei agora do que Jesus disse, o que Jesus não disse, enfim, em que o critério de que alguma informação foi muito repetida não é válida para saber se um texto ou se aquela informação é correta. No livro o cara diz, olha, se houve um erro de tradução numa cópia,
no século X e ela foi muito repetida posteriormente, vai haver muito mais textos errados do que o texto correto, porque aquele erro deu origem a uma série de desdobramentos. Então, se por acaso alguém, por exemplo, no século XIX, chegou à conclusão equivocada de que o fenômeno só funciona assim, e todo mundo veio testando depois e disse, realmente ele só funciona assim? É óbvio que essa é a única ideia correta que a gente vai ter. Honestamente, para mim, eu entendo as opiniões contrárias, mas toda essa publicação espírita sobre esse assunto não tem nenhum valor científico. Ela tem valor científico no sentido do que a gente está discutindo aqui, de explicar a física do fenômeno, né? Ela teria valor para outros aspectos, mas para compreensão do fenômeno, minha percepção, nada disso tem qualquer importância. Elas podem contar uma história, né? A história das tentativas, a história do caminho percorrido, da trilha, né? Começamos aqui, tirando foto de materialização, depois um cientista lá não sei onde fez tal coisa. Mas existe um abismo. Existe um abismo entre essa literatura prolífica do fim do século XIX, começo do século XX, e hoje. E a ciência não gosta, não admite muito esses abismos. Eu não vejo outra saída a não ser pegar uma pista e reproduzir esse trabalho com método científico de forma aceitável. Enquanto isso não for feito, né, Dayan, eu acho que é muito importante a gente pensar aí nas pessoas que estão nas suas casas espíritas, né? Tá, eu tô preocupado, tô ouvindo vocês, então eu paro de brigar com o pessoal que não quer trocar a cor da luz ou com o pessoal que quer. Qual é a melhor decisão a ser tomada, né? Olha, a melhor decisão a ser tomada é fazer as coisas no seu centro de uma forma que deixe as pessoas confortáveis. Porque, cientificamente falando, nós não temos o bastante para dizer para você lá na tua sala de passe, né? E mudar a cor da luzinha que você tem lá. Não é, Dayan? Sem dúvida. O Valdir trouxe um ponto bem interessante. E eu acho que você tocou em outro, né? Eu lembro que no próprio SEAC, né, no centro que a gente trabalha, nós fizemos uma reunião. Pessoal, e aí, como é que vai ser a luz? Qual é a cor? Votamos pela cor que ia ser pintada o centro, optamos pela luz azul, né, tanto na sala de passe quanto dentro da sala de reuniões. Ficou confortável para todo mundo. Eu acho super agradável o ambiente que fica ali. Acabou, tá resolvido o problema. Não apareceu espírito nenhum para reclamar. Pô, de novo essa luz azul aí, troca isso, pô, põe uma vermelha. Ninguém apareceu lá para reclamar da luz. Então, a luz azul não tá desagradando. Deixa a luz azul. Quem tá feliz com a luz vermelha, deixa a luz vermelha. No dia que o espírito aparecer reclamando, troca. E eu acho que o caminho é por aí. Agora, quanto ao que o Valdir disse, eu não sei, eu não vou dizer que eu concordo com tudo que ele falou, porque, bem ou mal, a gente tem uma dificuldade para desenvolver um método para fazer as pesquisas no que diz respeito ao espiritismo, né? Todos nós somos acadêmicos, estudamos o método científico e ele não se aplica do modo como a gente aplica nas nossas ciências aqui, como se aplicaria no espiritismo. É muito diferente, teríamos que pensar em métodos diferentes para as abordagens diferentes. Não, para fazer uma pesquisa de materialização de novo, nós teríamos que bolar um método para isso. Mas a pesquisa agora não é essa. Nós queremos informações sobre determinadas situações que nós possamos comparar com as informações que nós já temos da ciência. Bom, então o método que a gente vai empregar é outro. Talvez até já possamos empregar algum que já existe, um questionário, uma entrevista, enfim, seja o que for. Então, dependendo do objeto, aquilo que se busca pesquisar, talvez seja possível adaptar realmente o método científico para algo. O que a gente não vai poder dizer? Eu entrevistei um espírito. Como é que você sabe que era um espírito, né? Como é que você comprova que não, aqui eu tô partindo só das perguntas, eu tô pressupondo que é o morto que tá falando comigo. Então, se a gente for procurar na raiz, realmente a gente não tem como fazer. É complicado isso. O livro do William Crookes eu gosto muito, que é o Fatos Espíritas, né? Ele fez inúmeras experiências de materialização. Ele era, de fato, um cientista, mas esse é o ponto. De novo, qual é a dificuldade que nós temos para trazer o método científico e empregar em experiências espíritas? Porque até espírito ele pesou. Então, tem cientista ou estudiosos que fizeram estudos realmente sérios. Eu gosto muito desse livro porque ele tem informações que realmente são de deixar a gente cabelo em pé. E olha que eu sou careca.
Esse lance de pesar a médium, no caso, né? A médium, enquanto ela produziu o fenômeno de materialização, pesar o espírito materializado e verificar que na medida em que ela ganhava peso, a médium perdia peso, porque ela estaria supostamente doando a ectoplasma, cara, isso aí é muito louco. Agora, a gente pode reproduzir o experimento? Ou o experimento foi reproduzido, né? Naquela série que o Valdir tocou, eles trazem lá mãos de gesso que teriam sido materializadas e enfiadas num gesso e ficou, mas o que ficou foi o gesso, né? Não foi a mão. Foi um formato no gesso que tá lá. Falou, olha, isso aqui os caras fizeram experiência. Teve gente prêmio Nobel que participou dessas experimentações, o cara é uma testemunha ocular e o resultado foi isso aqui. Mas ainda assim é muito difícil para nós, por quê? Porque falta o elemento hoje principal para validar esses experimentos, que é o quê? A repetição, pô. Nós temos que ser capazes de reproduzir esse fenômeno nas mesmas condições que eles reproduziram. Se a gente não dá conta de fazer, então o que eles fizeram lá atrás é difícil a gente dizer que é válido, né? Convém. Ainda mais no caso de um fenômeno que a gente, no espiritismo, chama de ostensivo, um fenômeno em que a interação espírito-matéria é tão verificável. Exatamente. Esse é o ponto. O filósofo austríaco Karl Popper, né, que é meio que o pai da ideia, assim, né, que nós chamamos de falseabilidade, né? Uma informação só é científica se ela puder ser falseada, ou seja, negada. Então, a materialização é uma afirmação, né, muito poderosa. Olha, há espíritos e eles podem sim se materializar. Pô, que legal. Essa informação ela tem um potencial científico alto porque a gente pode verificar, né? Então, só que assim, não é fácil você negar, porque para negar eu tenho que ter a produção do fenômeno num nível tal que grupos diferentes, em locais diferentes, em contextos diferentes, com instrumentos diferentes, possam verificar. E tá faltando. Se algum ouvinte aí souber, né? Olha, o pessoal ali não sei aonde fez uns vídeos bacanas e toda terça-feira, 19 horas, eles se reúnem lá e se quiser informação nova, eles te dão. Não tem. Rod, assim, eu vou só fazer um paralelo para o ouvinte não ter dúvidas sobre aquilo que eu quis dizer com relação à irrelevância da produção científica desse final do século XIX, começo do século XX, para provar a hipótese da materialização e das suas consequências, né, da luz, do lugar, etc. Na época do Kardec, você tinha a receita de como fabricar barata, rato, escorpião, todas provadas cientificamente por pilhas de livros. Se você juntar um pedaço de queijo com uma camiseta suada e deixar trancado numa sala durante 48 horas, você vai produzir baratas. Era uma tese científica perfeitamente aceitável chamada biogênese. E havia um monte de cientistas e livros que diziam e acreditavam nisso. Bem lembrado. Então, por muito tempo isso foi uma verdade. Eu posso produzir esse troço. Até que alguém disse, peraí, não. Queima esses livros que eles servem para a ciência, para a biologia, como fonte de calor. Queima. Para a história, para a sociologia, para o registro histórico, eles são muito valiosos para a gente perceber onde é que deu errado a nossa evolução, a nossa compreensão do problema. Para o aspecto biológico, não serve para nada. Daí eu acho muito legal essa informação do Crookes, eu li essas coisas todas, etc. Mas do ponto em que eu me encontro olhando para isso, eu não consigo dar crédito algum. Tem um livro do Flammarion muito famoso, Inconsciente e o Mundo Invisível, coisa que o vale. Eu depois pego a referência correta para o ouvinte, em que ele está falando sobre transmissão de pensamento na hora da morte, pessoas que se materializaram, que mandaram mensagens, etc. e tal. E é sempre assim, fulano de tal, da cidade tal, muito benquisto, pessoa séria, pessoa honesta, trabalhador. É um reporte sobre a natureza social daquela pessoa. Mas não tem nenhuma informação realmente verificável, crível, para os nossos padrões, para os nossos standards, de que aquilo aconteceu daquela forma mesmo. Então, como é que eu olho para esse livro? Eu olho para ele como um documento histórico, um registro de que o espírito se comunica à distância, de que isso existe? Não. Eu olho para isso como um estado de coisas naquele instante, como uma história, não como parte de uma produção científica que demonstra alguma coisa hoje. Então, ouvinte, talvez eu seja o que está muito mais cético nesse ponto, e eu gostaria de reiterar que isso é uma opinião bastante pessoal, mas eu desconsidero qualquer dessa produção
como científica, porque ela não atende os padrões que eu precisaria, ou seja, nenhum outro para-acadêmico, nenhuma revista séria de ciência publicaria algo assim, referendando, olha, existe a materialização, você não vai achar um artigo na Nature falando sobre isso, ou numa revista de física ou de química, dizendo que aquilo que está lá do século XIX, começo do século XX, prova um certo fenômeno. Você vai certamente encontrar alguma coisa nas revistas de antropologia, sociologia e história. Psicologia, talvez. Fechou aqui. Psicologia. Por mim, o quadro está fechado. A minha opinião nesse ponto está dada. Muito bem. Para quem tiver interesse, eu vou deixar linkado na descrição do episódio, né, os livros que a gente citou e também a página do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, o NUPES. É um núcleo de pesquisa muito conceituado, faz pesquisas sobre ciência e espiritualidade, experiências de quase morte, experiências com médiums e sobre mediunidade. Vocês vão encontrar ali referências a um caminhão de artigos científicos, tudo feito seguindo padrões internacionais aceitos hoje em dia com relação a pesquisas sobre espiritualidade, tá bom? É uma página muito legal, eles têm um site bacana com acesso a vídeos, artigos, e a gente recomenda porque é um exemplo do que nós esperamos que continue crescendo com relação à pesquisa sobre espiritismo, espiritualidade, sobrevivência da vida após a morte, comunicação entre dimensões materiais distintas e etc. Só para lembrar aqui, o livro que eu citei, Rodolfo, é O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, do Camille Flammarion. Então, se o ouvinte quiser buscar algum dia, fica à vontade. Perfeito. Vamos encaminhar o encerramento do nosso episódio. O bate-papo está excelente, mas a gente está com um episódio bastante longo, né? Só com algumas breves observações aqui, a gente teve muitas reações legais e muitos comentários que nos deixaram felizes e outros que nos deixaram um pouco preocupados, porque nós sempre colocamos em discussão temas de natureza ética que a gente achava fundamental defender, né? Fizemos um episódio muito interessante que gerou bastante reação sobre caridade e justiça social, falamos sobre família, né? E acabamos discutindo o tema novos tipos de família, e isso foi... nós tivemos boas reações, mas a gente deixou de fora alguns temas porque a gente percebeu que precisava se preparar melhor, sobretudo com convidados e convidadas que nos ajudassem a explorar esses temas. Esse foi o caso do tema de discussões sobre racismo, sexualidade e outros semelhantes, né? Bom, rapidinho para vocês dois, do que nós fizemos em 2 anos, qual é a parte em que vocês se sentem mais satisfeitos, né? Fala assim, olha, tem uma opinião nossa registrada aí que poderia ajudar, a gente está aqui para combater o preconceito no espiritismo, que a gente sabe que ainda é muito alto. Que outros temas, ou qual parte dessa história nós não abordamos ainda e que vocês acham mais urgente que a gente dê um jeito? Vamos lá, Daiane, começando com você. Olha, eu acho que os 2 que você tocou, eu acho que são os mais urgentes, né? Que é a questão do racismo e da sexualidade. Especialmente, eu diria, o da sexualidade, porque vivendo no norte, nós temos uma população miscigenada muito grande, né? Eu mesmo sou um caboclo do norte. E eu acho que a gente tem uma diversidade grande aqui, mas esse continua sendo um problema local, né? Um problema brasileiro, mas eu não tenho visto isso como um problema dentro do centro. É uma coisa que a gente não percebe. Você frequenta os centros e tem todo tipo de cor lá dentro. Eu nunca presenciei nada do gênero dentro do centro. Da parede do centro para fora, aí é outra coisa. Mas no tratamento dos seus membros, eu nunca percebi nada que fosse tão mais grave assim, nos centros que a gente frequenta aqui. Mas, embora não tenha também presenciado nunca um tratamento, vamos dizer assim, menos digno com relação a pessoas de LGBT, por exemplo, é notório no centro que essas pessoas, elas lá não têm visibilidade. Não são professores dos ESDs da vida,
salvo um ou outro, são assim, as exceções das exceções, palestrantes raríssimos, diretor de casa ou diretora de casa, muito menos. Então parece que é um público que nós sabemos que frequentam o centro, que eles estão lá presentes, mas a impressão que se tem é que em algumas casas, embora não se diga, né, que eles são mal-vindos, mas eles são bem-vindos desde que eles sejam discretos. Então, esse é um ponto que me parece precisa ser trabalhado dentro do centro espírita, sim, com urgência. Porque agir dessa forma, essa discriminação velada, né, é uma forma também, obviamente, de invisibilizar essas pessoas, não abrir realmente as portas do centro espírita para essas pessoas, para que elas sejam espíritas integrais, que elas participem de todo o movimento. Elas não vão lá só para tomar passe e ficar bem porque elas são doentes. Elas vão lá para tomar passe, para ouvir palestra, para estudar, para se formar, para serem professores também, para serem trabalhadores também, integralmente como todo mundo. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente vai precisar realmente sentar e falar. Embora o preconceito ele não seja aberto, mas o fato é que existe uma invisibilidade. E quando a pessoa, vamos dizer assim, sai do armário, porque a gente conhece algumas, mas nem sabe se elas saíram do armário, porque a gente tem aquele contato mais próximo e sabe, né, que a pessoa tem um namorado, um homem tem um namorado, ou uma moça tem uma namorada, ou uma esposa, seja o que for, mas que ele se mantém dentro de um centro, né, sem absolutamente tocar nisso, e isso faz bem para a entidade religiosa, né? Quando seria absolutamente desnecessário. Poderia frequentar, obviamente, o centro acompanhado do seu marido, no caso dos homens, ou da sua esposa, no caso das mulheres, ou mesmo se trajando como gostaria de ser o homem que usa roupas que lhe agradam, femininas ou não, né? Com seus adereços. Então eu percebo que dentro do centro a gente ainda tem, mesmo nesse vestir, aquele ambiente de igreja. A pessoa vai de bermuda, já olha um torto para a criatura. Gente, é um calor dos dedéus aqui nesse lugar. Eu, por mim, eu só ia dar palestra de bermuda. Eu não vou com respeito ao povo que tá lá. Mas quando eu não tô no trabalho, camisetinha e bermudinha. Qual é o problema? Mas aí a gente fica mantendo essas, vamos dizer assim, vestimentas, né, que teriam esse caráter mais religioso, até como forma de controlar também esses corpos gays. Eu acho isso um absurdo. Cara, eu honestamente não sei se por onde, nem por onde começar, porque a importância dos dois assuntos que você levantou, Rodolfo, o lance é que, assim, falar sobre o problema do racismo científico do período de Kardec para cá possui uma relevância muito grande, mas naquilo que o Dayan estava falando, talvez a gente, eu, você, o Dayan, enfim, nossos amigos, a gente perceba pouco isso, porque é até meio difícil de hoje alguém levantar os mesmos absurdos que estavam escritos na Revista Espírita ou em alguns livros da doutrina, né? Mas o lance é que enquanto a gente pensa e continua mantendo o Espiritismo como essa formação religiosa, da necessidade de salvar e corrigir e orientar e dizer o que é certo para os outros, a publicação espírita sobre afetividade, ela é tenebrosa. Deve haver 1 ou 2 livros do que eu li sobre o assunto dentro do Espiritismo que é aceitável, mas a maior parte, e especialmente o que é publicado pela FEB, é vergonhoso. Hoje, por exemplo, se alguma associação de direitos humanos processasse a FEB pelas coisas que estão escritas nos livros espíritas, como textos, como eu digo, textos racistas, porque o conceito do STF sobre racismo não está limitado à raça, mas a grupos identificáveis, etc., eu não tenho dúvida de que a FEB perderia todas as ações. Aliás, eu não vou negar para vocês que eu já pensei várias vezes em fazer isso. Porque há muita coisa publicada que é no melhor. Na verdade, a maior parte das coisas que estão publicadas, e infelizmente o problema não é só da FEB, mas é que os livros da FEB possuem uma representatividade muito significativa no movimento espírita, que são nojentos, eles são repulsivos no tema que fala sobre sexualidade. Provavelmente o ouvinte deve achar essa palavra pesada, mas não é. Porque esses livros são usados para fundamentar o pensamento dentro do centro espírita. E aí eu
volto 1 minuto ao nosso primeiro ponto da pauta hoje, sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Meu amigo ouvinte, se em algum momento você acha que para combater a corrupção a ditadura é aceitável, se você acha que existe uma orientação sexual que está fundamentada essencialmente no pecado, no erro, na doença, no desvio, se você acha que a propriedade privada é um elemento absoluto e intocável, um direito inerente ao ser humano e que não pode ser repensada, se você acha que movimento social e discussões sobre direitos coletivos e proteção a pessoas vulneráveis é um problema, eu tenho certeza que você adora o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e eu tenho certeza que você compreendeu muito, muito pouco do que é o espiritismo. E mais ainda, eu tenho certeza que há na sua mente uma dificuldade para a compreensão do que é amor, do que é afetividade, do que é evangelho de fato. Meu problema nesse assunto que você levantou, Rodolfo, é que eu acho que quando a gente não discutiu, quando a gente escondeu o racismo científico que está na obra do Kardec, que veio se desdobrando, ele permite publicar a aberração que é Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E ela permite que escritores continuem publicando em grandes editoras espíritas textos nojentos, repulsivos sobre sexualidade. Então eu não consigo dizer, é mais urgente pegar o assunto A ou o assunto B, porque quando eu olho para isso, eu enxergo esta cadeia que nasce com textos que são aceitos na época do Kardec. Eu não vou ser anacronista aqui. Era comum na época do Kardec você chamar povos não europeus de bárbaros, semi-selvagens, selvagens, inferiores, o que você quisesse. Era aceitável. Nós, espíritas, não olhamos para trás para dizer, olha, isso aqui é evidentemente um erro. A gente precisou que uma associação viesse processar a FEB para a gente colocar uma nota de disclaimer, de justificativa, de explicação nos livros quando tem algo assim. E aí a gente não falou sobre isso e veio a bomba do Brasil, coração do mundo. E a gente não falou sobre isso, nós, movimentos espíritas. E veio livros terríveis, como o do Jorge Andréa, Energias Sexuais da Alma, Forças Sexuais da Alma, coisa que o valha, que é um horror. E aí nós não fomos falando sobre nada disso. E hoje a gente se surpreende quando dentro da casa espírita alguém com uma orientação afetiva não heterossexual precisa se esconder, precisa passar escondido. Quando nós somos acusados de sermos racistas. A gente nunca falou sobre isso. Então, nós, movimento espírita, fizemos questão de aceitar a violência que é direcionada contra as pessoas mais fracas. E nós dizemos, olha, nós estamos certos na defesa dessa violência, porque tá aqui uma pilha de livros que foram publicados pela maior editora espírita do Brasil, pelos maiores médiums. Tem aqui um monte de razões científicas, morais, para dizer que isso tudo, que nós estamos certos ao considerar as pessoas doentes, pervertidas, inferiores, selvagens, semibárbaras, etc. Eu acho que sob esse aspecto, amigo ouvinte, amiga ouvinte, se você não fosse espírita e tivesse nascido numa família não religiosa na Dinamarca e tivesse aprendido a respeitar o ser humano e a dignidade da pessoa pelo que ela é, você estaria vários passos à frente do que você está hoje, sabendo tudo que você sabe de cor do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Eu acho que com isso nós podemos encerrar. A gente está indo bem longe. As opiniões de vocês sobre esse último ponto acho que refletem de modo bem claro, de modo bem, na verdade, objetivo as nossas preocupações, né? Nós sabemos que precisamos fazer mais, né? Porque existe uma parte desse trabalho que a melhor forma de a gente fazer é abrindo espaço para que outras pessoas possam, inclusive, não só dar o depoimento delas, mas explicar pra gente sobre como a estrutura do preconceito funciona, inclusive no dia a dia, né? Todos nós somos espíritos em busca de aprimoramento e todos nós somos criados e educados neste planeta, numa cultura que é racista, na essência, que é preconceituosa, na essência, e quando eu falo essência, eu falo das estruturas que formam o nosso dia a dia dentro de casa, na rua, nas instituições. Então, existe muito o que ser feito, mas é muito importante que, como o Valdir acabou de dizer, que você comece a pensar nisso tudo, né? Assim, o primeiro passo é não uma admissão de culpa, mas uma assunção de responsabilidades, né? É parar e ser mais honesto na hora de enxergar a realidade.
Então, os centros são locais fantásticos de aprendizagem e acolhimento. A gente espera que os centros possam ser, sim, ambientes de amor e fraternidade, de assistência e ajuda, de ensino e consolação, mas por muitas décadas eles foram ambientes de exclusão e preconceito. Sim, continuam sendo. Nós temos que fazer algo mais enérgico para mudar essa realidade. Bom, mas por hoje é só. Nós agradecemos muito pela atenção de vocês. Portas estão abertas para o nosso 3º ano. Um projeto que começou para a gente poder ocupar um espaço que apareceu nas nossas vidas por causa da pandemia, né? Mas agora, com o retorno das atividades presenciais, todo mundo, país afora, está passando pelo mesmo problema, né? Nós criamos uma agenda para poder gravar, discutir online e tal. Agora esses espaços não existem mais, né, Valdir? Todo mundo voltando aí. O Dayan trabalha de plantão, né, Dayan? O Dayan tem agenda, o Dayan é defensor público do júri, então às vezes o júri vai atravessar uma semana inteira. Então, assim, estamos às voltas com muitas dificuldades. A gente pede desculpas aí, porque a gente sabe que ficou alguns períodos deixando vocês sem episódios lançados, mas estamos aqui brigando para continuar. A gente vai dar um jeito, encontrar uma nova forma para a gente poder estudar e gravar. Mas por hoje tá bom, obrigado mais uma vez. Não esquece de deixar o seu like lá na nossa página, o seu comentário, mandem mensagens pra gente. E muito obrigado por todos vocês que têm dado uma força, pedindo que a gente continue. Esses apelos têm sido muito carinhosos e têm nos ajudado muito a seguir em frente. Beijo pra todo mundo. Beijão. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.